Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Leve Percussa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns instrumentos, além dos que a gente já estudou, né? Mas outros instrumentos do universo gospel que eu uso para as músicas, né? Algumas soluções, enfim. E também um pouco mais conteúdos para vocês estarem correndo atrás, enfim, né? Buscando outros materiais para estarem evoluindo ainda melhor, né? Ainda mais esse caminhado aí no universo da percussão, enfim, tá? Então eu vou falar desses outros instrumentos, né? Um pouquinho que eu uso, meu conjunto completo, assim, principalmente que eu uso na parte gospel, né? E eu vou falar sobre 3 aspectos, então, tá? De cada um desses instrumentos. O primeiro é como que o som, né? Como que é o som desse instrumento, né? Enfim, o nome, né? Algumas características e o som do instrumento. O segundo é como que a gente toca, algumas formas de tocar ele, né, do som que a gente pode tirar dele. E o terceiro, então, é a função e como que a gente pode estar aplicando esses instrumentos na música, né, em quais partes, enfim, quais tipos de música, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro instrumento, então, que a gente vai ver vai ser o bongô. Ele tem 4 tipos de sons, geralmente tocados com as pontas de 1 ou 2 dedos, né? Eu toco com 2 dedos, então tem o grave aberto, agudo aberto, agudo fechado, né, com palma da mão, agudo fechado com a ponta dos dedos, tá? E um toque dele, às vezes você pode tocar junto com, como se fosse um carrom mesmo, mas colocando mais notas, ou como se fosse no contratempo do carrom, então já teria um carrom, e fazer o contratempo fica bem bacana, tá? Músicas geralmente mais rápidas. Então seria assim. Tá? Geralmente pode ser tocado em músicas mais que lembram mais o surf, o reggae, mesmo que sejam gospel, né? E músicas mais infantis, como Minha Vida é uma Viagem, fica bem bacana tocar com bongô, às vezes umas partes da música ou ela inteira, enfim. Também é bem bacana dar um ar mais leve, assim, mais de surf music, do reggae, né? Então é bem bacana para usar o bongô em algumas partes ou na música inteira mesmo, tá? Ou acompanhamento até com uma bateria, enfim, também ele é bem usado. Esse aqui é o prato que eu uso, é um prato Thin Crash 18 polegadas, tá? Ele é mais fino, então o som dele é mais... Todos os pratos que eu uso são mais finos, né? Que é um som mais fácil de você tirar com a vassourinha e ele não é tão agressivo, tá? Então aqui, ó, a gente tem os sons geralmente mais comuns, né? Que eu uso com ele aberto, com a vassourinha, tá? E também com as baquetas de bambu, aqui são baquetas de bambu, eu até coloquei aqui tem uma corda aqui dentro com uma cordinha com poderia ser uma espuma também, né, com um termo retrátil, como se fosse um feltro, poderia ser um pedaço de feltro, né, baqueta de feltro. E também eu tenho os toques então na cúpula e na parte maior do prato, tá? Já vou explicar quando usá-los. Tá? Geralmente, então, a baqueta que a gente usa normalmente no carrom vai ter a mesma, digamos, levada que a gente viu no acompanhamento, tá? Quando a gente usa a vassourinha. Só que aqui vai ser como se fosse a função de um prato de condução. Se você não sabe quando usar, enfim, dá uma pesquisada para prato de condução de bateria, tá bom? E as baquetas, então, como efeito do prato, também, né, no prato de condução, mas são efeitos, então, que usa geralmente quando a música está mais tranquila ou na finalização, né? Então você pode usar efeitos no prato, tirar sons, né?
Então também é bacana de usar nesse prato de condução, tá bom? O próximo prato que eu uso, o terceiro, né, digamos assim, que tem o maior que é o de condução, esse daqui, e o menorzinho que é o splash, que a gente já viu, né? É um prato também thin, né? Ele é fininho. Esse é de 16 polegadas, até um pouquinho torto aqui, ó, nas bordas. Mas ele é um prato que a gente usa, então, que eu uso para como se fosse um hit hatch, um prato que tem geralmente junto com a caixa, né? Então ele é bem usado ali para dar o acompanhamento das músicas, é o mais usado, né? O hit hatch. Chimbal, né? Também conhecido, tá? Então, ou abertura também com a baqueta de bambu, tá bom? Então, os sons dele poderia ser a baqueta aqui de bambu, né? Tá? Ou também o som dele aberto ou fechado, com a mão ou com a própria pressionando a baqueta. Tá? Os sons abertos e fechados ali, tá bom? Então geralmente a gente usa ele como se fosse um hit hatch, que é o prato, como eu já comentei, de chimbal, né? A função dele. Se você não sabe muito, pesquisa também de bateria. Então a gente vai usar também no acompanhamento, né, das músicas. Também é um prato bacana, tanto para fechar, né, quanto para abrir. Você pode também apertar um pouquinho mais aqui em cima. Tá bom? E fazer também essa abertura, né? Geralmente a abertura eu uso mais nesse prato. É feito no finalização de músicas, enfim, algumas partes que você pode usar o prato mais aberto, né? Digamos assim, seria baquetas de feltro, mas aqui eu uso de bambu mesmo, com termo retrátil aqui e a cordinha. Daqui a gente já comentou, né, com o prato splash, né, um prato mais de efeito. Então geralmente também é tocado ou com o ponto dos dedos, né? Todos os pratos também podem ser esses mais finos com as pontas dos dedos, tendo cuidado, né? Qualquer um dos três pratos também dá pra gente tocar com um ataque, né? Que são nessas finalizações das levadas, igual a gente já viu. Mas o splash também é legal, como a nossa caixa ela é muito seca do carrom, então tocar o prato junto com a caixa. Porque aí a gente vai ter esse prolongamento, digamos, do som. E a caixa do carrom ela é muito seca, né? Só um som que bate e para. Então você tem um prolongamento mais do som, às vezes dá um efeito legal. Então o splash junto com a caixa, tá bom? Esse instrumento aqui é o shaker, ele é bem bacana, tá? Ele usa com a mesma função do ovinho. Enfim, mesmas partes das músicas, a mesma função, né? Ali como acompanhamento, só que ele é um pouquinho mais suave, olha lá. Então até prefiro usar esse shaker aqui. Esse vocês podem estar fazendo em casa, né? Bem bacana. Ele tem aqui 2 potinhos de chamito, tá? Que o chamito, diferente do Yakult, ele é um pouquinho mais arredondado que essa borda, tá? Então tem 1/3 de miçanga aqui dentro, né? De cada um deles. E aí por cima tem que ser fechado com um pedacinho de papelão, né? Um pedacinho de papelão redondo aqui em cima. E aí a gente consegue fixar esse pedacinho de papelão com fita isolante, tá? Ele fica bem bacana. E aí depois a gente une um ao outro com fita isolante, tá? E daí você cria um shakerzinho. Tem para vender também, né? O shaker, mas ele também pode ser feito em casa, tá? Fica bem bacana, então. E aí eu até usei fita isolante, já tentei pintar, mas a tinta saiu fácil. Então fita isolante foi o melhor aqui que eu consegui usar, tá bom? Pessoal, última coisa então também que eu não comentei sobre o pandeiro meia-lua, tá? Ele pode ser tocado na mão também, às vezes até em conjunto com o carrom, tocando, batendo ele as acentuações na perna ou na mão, né? Então você pode estar tocando o carrom aqui e com acentuações e fazendo as levadas dele na perna também, com um meia-lua, tá bom?
Então, geralmente eu também uso alguns elásticos aqui, ó, para abafar o som, tá? Para você equalizar ele melhor com os outros instrumentos. E você pode também tocar ele na mão. Então, geralmente é tocado, você tem um ritmo constante e as acentuações com a palma da mão, né? Tá? Geralmente eles são, o meia-lua então é usado músicas que tem mais, são mais animadas, enfim, né? Músicas mais pra frente, você pode estar usando então o pandeiro meia-lua, que fica bem bacana. E fazer essas acentuações também, né? Junto com a caixa do carrom, pode ser também na perna, né? Aqui eu estou numa posição ruim, mas enfim, né? Deu para entender como pode ser utilizado. Tá, o último instrumento que a gente vai ver é o carrilhão, tá? Esse daqui tem 48 teclas. Ele é um instrumento geralmente tocado do mais agudo para o mais grave e ele tem esse som aqui, ó. Um som, digamos assim, mais angelical, assim, né? Ele pode ser tocado às vezes só uma parte dele, do mais agudo, do mais grave. Pode ser tocado também de forma mais rápida ou mais lenta, né? O que vai pedir na música, o que vocês testarem que fica melhor. Às vezes com duas mãos, né? Tá? E ele é bem usado, então a função dele geralmente são finais ou passagens, né? Nas músicas, enfim. E ele fica bem bacana, então, para ser tocado, né? Músicas principalmente mais lentas ou mesmo uma introdução de uma música e você tem um instrumento mais suave, ele fica bem bacana, tá? Para estar acompanhando. Dei uma pesquisada, né? Bacana pesquisar esse instrumento aí, em vários tipos, vários tamanhos também. Esse daqui é o conjunto que eu uso, né? À disposição. Então, o carrom ao centro, aí o prato splash, o hit hatch, o de condução, né? Aqui mais à esquerda, né? Daí tem um bongô, às vezes eu troco o bongô pelo prato de condução, que geralmente não fica muito acessível, né? A mão ali, desde o carrom, o bongô, então eu troco pelo de condução ali entre as músicas, enfim. O meia-lua no chão, né? Meu pé direito. Aqui o carrilhão, então, tá? E aqui tem uma estante com as baquetas, tá? Daí as baquetas eu utilizo assim, ó, de bambu, vassourinha, o shaker e o ovinho, tá? Eu não tenho nenhuma música para mostrar para vocês que apareça o vídeo de eu tocando e o áudio também, né, com esse set. Mas eu vou deixar aqui embaixo então só um link com uma música, clipes, né, de músicas que a gente gravou. Claro que tem efeitos, equalização nos instrumentos, mas dá para entender e escutar ali o som desses instrumentos ali que eu estou utilizando geralmente nessas. Utilizo quase todos ali deles, né, nessas músicas, tá bom? Caso tenha um clipe novo que apareça eu tocando, eu coloco ali nos comentários daí para vocês visualizarem melhor, né, esse set de instrumentos. Pessoal, depois que a gente viu então esses instrumentos que eu uso, né? Eu vou dar uma dica para vocês estarem se aprofundando mais, né? Tendo uma ajuda mais profissional, enfim, para terem mais conhecimento de percussão, né? Desse universo. Então a primeira dica é onde eu me formei, que foi o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba. Um curso que eu fiz lá foi 3 a 4 anos, uma aula por semana, preços bem acessíveis e sempre aulas em grupo, que ajudam, né, a gente a desenvolver. Tá? Eles tinham ali sempre diversos instrumentos, então como agogô, como tamborim, congas, carrom também, pandeiro, né, principalmente, que é o nosso carro-chefe ali. E vários ritmos como frevo, como polca brasileira, como baião, como samba, né? Então tem vários, foge, né, da nossa área gospel, digamos assim, mas é bacana para aprofundar e para conhecer novos instrumentos e novos ritmos também, né? Novas formas de estarem usando aí o universo da percussão, tá? Então é bem bacana, a cada 6 meses eles abrem vaga ali no conservatório, né? E eu vou estar colocando o link aqui para quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Foi a minha formação assim
Não é uma formação profissional, né? Mas ele é bem bacana para iniciar, tá bom? E para continuar, claro, os estudos aí, né? Com professores aí profissionais, né? Digamos assim, tá bom? Pessoal, então eu vou passar um pouquinho mais aqui do que vocês podem estar aprofundando. Esse é o meu professor, o Vina Lacerda. Ele, além de ser músico, ele também desenvolve vários materiais pedagógicos, tá? Então tem aqui as páginas para você curtir, né? Seguir ele. E ele tem aqui tanto livros quanto aplicativos, então é bem bacana, tá? É claro que é mais o universo da música popular brasileira, com instrumentos do nosso do nosso país, né? Assim, bem voltado para as tradições, né? Digamos assim, da música popular brasileira, e a percussão sendo inserida nesse universo, né? Então tem aqui apps, e-books, tá? Vocês podem ver, tem livros sobre pandeiros, sobre diferentes instrumentos, ó, e ritmos brasileiros. Tem também o carrom aplicado para ritmos brasileiros, ó, 17 ritmos adaptados ao carrom, 5 ritmos bons e 6 performances musicais, né, com as músicas, enfim. Bem bacana o material dele, né, muito profissional. E tem também aqui os aplicativos, tá? Tanto para iOS, né? Vocês podem conferir aqui, Carrom, Percussão, volume 1 e 2, quanto para Android com pandeirada brasileira. Então, se quiserem estar adquirindo, né? Uma indicação, enfim, que eu dou, porque eu tenho alguns dos materiais aqui, são muito bons, são enxutos, né? Mas tem bastante conteúdo para vocês estudarem aí por semanas, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Caso tenham interesse, vale bastante a pena pesquisar ali, né, no conservatório, ou um professor particular, para terem ajuda de um profissional ali, né, que esteja acompanhando vocês no dia a dia. Então é bacana para ter uma continuidade, também com, às vezes, em grupos, né, para estarem aprimorando ainda mais nesse universo. Lembrando também, né, os materiais do Vina, para acessar, para pesquisar, é bem bacana. Universo da música popular brasileira. E claro, se gostarem de algum instrumento que eu mostrei, pesquisem mais sobre eles, os tipos, valores, enfim, para vocês estarem adquirindo aí, treinando, né, evoluindo com eles. Beleza? É isso aí e até a próxima aula.